Primeiro, boa tarde. Vou começar o nosso módulo 3 de formação em psicanálise estrutural. Esse módulo 3 a gente vai continuar os conceitos básicos da psicanálise. Esse final de semana, né, sábado e domingo, módulo 3. Próximo, módulo 4, para terminar os conceitos básicos de psicanálise. Os conceitos básicos de psicanálise é o freudismo. Pelo menos a conceituação básica da psicanálise é o que a gente vai chamar de freudismo. Nesse módulo 3, pelo menos nessas primeiras 6 horas do curso, eu vou tentar trabalhar 2 temas, ou pelo menos um, com certeza, eu consigo terminar. O primeiro tema é o narcisismo, que vai engatilhar um segundo tema, né, que é o tema das pulsões. Ou, se formos o termo mais correto, a gente vai trabalhar na primeira parte, né, da aula de hoje, a teoria geral do narcisismo, e depois nós vamos para a teoria geral da libido. Vocês vão perceber que os temas estão ligados, eles são divididos até desnecessariamente, porque na verdade é como se fosse um tema só. Qual é o tema que une esses 2 temas, né? O tema é a dinâmica libidinal e os efeitos de cada distribuição, de cada destino da libido. Porque vocês vão perceber que o narcisismo nada mais é, entre outras várias coisas que a gente vai falar, do que um destino da pulsão. Então, ora eu vou usar a palavra pulsão, ora eu vou usar a palavra libido, ora eu vou usar a palavra desejo. Quais são as distinções fundamentais? A libido é a totalização da pulsão, é o total, o quadro total do campo pulsional. A pulsão, em seu 100%, tem um nome, é o corpo libidinal, ou a libido do indivíduo, né? No feminino, a libido. A energia psíquica do indivíduo, né? Essa libido, que compõe o corpo pulsional do indivíduo, ela é composta de centenas, milhares, milhões de pulsões, sendo elas sempre parciais. E a pulsão é a representação de um desejo. Então, estou fazendo aqui nesse primeiro momento uma espécie de legenda, de catálogo, porque às vezes eu vou falar libido, às vezes eu vou falar pulsão, às vezes eu vou falar desejo. Então, para vocês entenderem, né, o que eu quero dizer com libido, que é o total, as pulsões, que é a parcial parte da libido, né? E essa pulsão como a representação de um quantum, ou seja, de uma quantidade desejante, né? Fundamental para a gente entender narcisismo, na verdade o tema correto, vocês vão ver, antes da gente continuar, que o tema de narcisismo, falar sobre narcisismo, a gente precisa falar na verdade no plural. Então são narcisismos, né? Primeiro estágio, narcisismo, a gente vai chamar de autoerotismo, depois narcisismo primário e narcisismo secundário. Então, autoerotismo, primário e secundário. Então, estou falando de 3 movimentações, 3 etapas do narcisismo. E quando a gente fala sobre narcisismo, falar desse conceito em psicanálise é falar de um daqueles conceitos que um psicanalista estuda por décadas. Vocês também vão observar claramente que não é um assunto que vai se esgotar nessa aula, nesse encontro. Vocês vão perceber que isso vai ficar bastante claro. Narcisismo faz parte daqueles temas da psicanálise que eu digo que o analista estuda por décadas, junto com quais temas? Complexo de Édipo. Então, narcisismo está no mesmo tamanho estrutural, estruturante, né? Outro tema, a pulsão, é um tema também interessante. Outro tema que o analista está sempre estudando é a psicopatologia, né? Ou a teoria geral da angústia, né? Então, existem algumas coisas que você vai ser apresentado no curso de formação e vai ficar evidente a necessidade, a partir da condução dos tratamentos, a partir da condução clínica, vai ficar observada a necessidade de se aprofundar em um ou outro tema. Falar que um conceito desse é estruturante, falar em estrutura é falar em algumas coisas, mas é falar sobretudo em uma coisa. Quando você ouvir esbarrar na palavra estrutura, significa que não é contornável. O que eu quero dizer? Você não escolhe padecer de Édipo ou não. De modo que você não escolhe ser narcisista ou não. Mesmo que você não escolhe
ter libido ou não ter. Você tem. A coisa está dada. Ela é estrutural, ou seja, ela é incontornável, não é conjuntural, não é algo superficial. Significa que é algo que você não vai conseguir driblar. É algo que você vai bater de frente. Significa, quando eu digo que algo é uma coisa estrutural e por isso estruturante, significa dizer que você está implicado naquela questão. Aliás, esse é um bom jeito, né, da gente começar a pensar a lógica da psicanálise. Sair um pouco daquela ideia de que Freud explica e cada vez mais voltar à ideia de que Freud implica. Você está implicado nos temas fundamentais da psicanálise. O inconsciente, sua libido, a estrutura do recalque, a angústia, o narcisismo, o édipo, e etc, etc, etc. Então, estudar esse tipo de tema, né? Muitas vezes a pessoa fala, eu vi a aula de psicanálise, qualquer aula de psicanálise, né? E fala assim, sair mexido da aula, significa que você foi implicado pelo tema da aula. A aula implicou-se. Ou seja, você é algo que você não vai estar mais contornando. Porque também isso é um jeito da gente poder pensar as defesas, antes da gente entrar no tema de narcisismo, né? Quando a gente pensa em um ego que se defende, do que ele se defende? O ego se defende de estar implicado em algumas questões. Então, a defesa é uma tentativa de ao contornar uma questão, evitar de ter que lidar com aquela questão. Porque estar implicado, significa terei que lidar com essa questão. Édipo, castração, libido, inconsciente, recalque, etc, etc. Angústia e outras coisas mais. Então, quando a gente diz, fulano é um neurótico de defesa, opera mecanismos de defesa, estruturando angústia, ansiedade, né, por um lado, e por outro, levando uma vida que ele entende que não tem tantos sintomas e que as coisas estão caminhando bem. Do que o indivíduo se defende? Ele se defende de estar implicado. Ele não quer estar implicado. Porque ter que lidar com a coisa vai ter que fazer ele refletir aquilo que o constitui. Então, voltando àquela máxima, né, do conheça-te a ti mesmo, e as pessoas muito comumente falam, né, é tão complicado o autoconhecimento. Sim, porque você está implicado e você vai ter que lidar com algumas coisas. E é comum também a pessoa falar, não sei onde eu me meti quando eu comecei esse negócio de análise. Porque qual é o grande objetivo da defesa? Não refletir sobre por que se estruturou da maneira que se estruturou. Esse é o grande objetivo da defesa. Não faça, quando a gente fala em uma expressão que a gente usa de meta-análise, né? Análise da análise, né? Ou seja, um cineasta vendo um filme, ele faz a meta-análise de como aquele diretor fez aquele filme. O que a defesa se defende é dessa análise, da própria análise de si mesmo. Porque também tem isso. As pessoas falam assim, a análise não inventou a autoanálise. A análise não inventou a reflexão de si mesmo, é isso que eu quero dizer. As pessoas já refletem sobre si mesmo desde que o ser humano começou a falar. Adquire linguagem verbal e começa a pensar sobre o que escuta e sobre o que profere. Então, a análise não inventou nada disso. Mas o que a análise vai fazer, isso sim é inédito, o indivíduo que pratica uma autoanálise consegue fazer a análise da própria análise. Ou seja, uma espécie de meta-análise. E para isso, ele vai ter que vencer as resistências, entre essas resistências, o que a gente vai chamar, só um exemplo de resistência, né? Que é as resistências do ego. O que são as resistências do ego? Os mecanismos de defesa. Sim, só para vocês entenderem a lógica, né, da psicanálise. Então, voltamos aqui ao narcisismo. O narcisismo é um desses temas, e vocês vão perceber na aula de hoje, o narcisismo é uma espécie de conceito que engatilha ou que une os outros conceitos da psicanálise. Se a psicanálise fosse, vamos dizer, uma estrutura química, a gente poderia chamar o narcisismo de carbono. Se vocês lembram da aula de química, o carbono tem 4 ligações. Significa que o carbono se liga com quase tudo. Ele consegue se ligar com quase todos os outros elementos. O narcisismo também. Vocês vão ver que o narcisismo é uma espécie de carbono porque
Posso falar de complexo de Édipo e narcisismo? Pode. Posso falar de pulsão e narcisismo? Obviamente pode. Posso falar de psicopatologia, quadro sintomático e narcisismo? Pode. Posso falar de técnica de atendimento e narcisismo? Questões da técnica? Pode. Então vocês vão ver que o narcisismo é uma espécie de conceito cola. Ou, como diz o Oscar Miguelez, aquele professor de psicanálise, que tem um livro chamado Narcisismos, que vale a pena a leitura. Me fugiu agora a editora, mas do Oscar Miguelez, professor da PUC, acho que é a tese de mestrado dele. Ele chama o narcisismo de um conceito dobradiço. Ou seja, é uma espécie de... é a dobradiça da porta dos conceitos. O que faz você entrar em abrir, você passa pela soleira. Qual é a soleira dos conceitos da psicanálise? O narcisismo. Os narcisismos. Para você estudar, por exemplo, neurose e psicose e suas distinções, vocês vão ter que estudar narcisismo. Quem se interessar por psicose, por exemplo, vai ter que se especializar em narcisismo. Porque a psicose é uma afecção narcísica, por excelência. Como a depressão também é. Então a neurose, a depressão que é uma neurose também. Tá? Então vocês vão observar que, na aula de hoje, quando eu falar de narcisismo, eu vou entrar em vários outros temas. E vocês vão achar que eu estou falando de outra coisa. Mas a gente vai voltar para o narcisismo. Por quê? Por que o narcisismo ele é tão importante? Ele dialoga com tantos conceitos, né? Porque o narcisismo, antes da gente falar, como diz aqui, é um termo em psicanálise para designar o comportamento em que o indivíduo ama a si mesmo, o narcisismo, ele é sobretudo, para vocês entenderem, primeiro, para a gente começar a falar sobre narcisismo em psicanálise, esqueçam aquela ideia de que narcísico é um indivíduo que só se ama. O indivíduo que só se odeia também é narcísico. Às vezes acho que até mais que o indivíduo que se ama. Então sai daquela ideia, não vamos saber aquela ideia de que o narcísico é só o cara que quer ser o centro das atenções, tem a ver com isso também, obviamente. Ou o cara que se acha a última bolacha do pacote, também tem a ver com isso. Mas não é só isso. Para variar, né, em psicanálise, como um tema que me vem à cabeça, a sexualidade, a noção freudiana, ou seja, a noção psicanalítica de um conceito é muito mais abrangente. Sexualidade freudiana é muito mais abrangente do que a genitalidade, e o narcisismo freudiano também é muito mais abrangente do que a ideia comum que a gente faz sobre esse tema. Narcisismo, numa noção mais abrangente, psicanalítica, é uma dinâmica da pulsão. E quando eu falo a palavra dinâmica, é uma movimentação. É um jeito da pulsão se movimentar. Então, isso também vai fazer com que, se o narcisismo é uma dinâmica pulsional, eu não posso achar uma dinâmica pulsional bonita, feia. Eu não posso julgar moralmente uma dinâmica emocional. Uma dinâmica afetiva. Uma dinâmica psíquica. Eu não posso falar, que feio o retorno da pulsão sobre a própria pessoa. Que isso é narcisismo. A partir de uma frustração com o outro, que é muito comum, também estou vendo colegas e alunos estudarem Freud e Lacan, e tem dois conceitos que eles usam palavras diferentes, mas é basicamente a mesma coisa. O que o Freud chama de objeto, Lacan vai chamar de o outro. Mas toda vez que vocês estão lendo lá Freud, né, e vocês esbarrarem na palavrinha objeto, é tudo aquilo que não é um indivíduo. E pode ser uma caneca ou uma pessoa. Geralmente, quando Freud fala em objetos, ele pode estar falando de pessoas, pode estar falando de coisas, como pode estar falando de situações afetivas. Um trauma também é um objeto. Uma perda, por exemplo, um luto. Perdi meu pai. E nunca mais me livrei da melancolia e da perda do meu pai. A perda do pai é um objeto. Então, o objeto em freudismo é tudo aquilo que o indivíduo investe afeto. É uma coisa, que pode ser uma coisa material ou imaterial, em que o indivíduo investe um afeto. Pode ser de uma caneca a uma frustração amorosa. A caneca e a frustração amorosa são objetos. Porque afetam. Aí a pessoa fala assim, como é que eu percebo um afeto? Né? Bom, primeiro que afeto é algo que afeta, então acho que é meio óbvio, mas por outro lado, psicanaliticamente, ou seja, quando eu falo psicanaliticamente é numa situação de setting, ou seja, um analisando em livre associação e o analista, porque é bom analista, está em silêncio. Como é que eu percebo um afeto? Afeto é aquilo que o indivíduo, ao falar sobre, sente coisas. E vocês vão observar que
geralmente é difícil falar dos afetos. E quanto mais difícil falar da coisa, mais afeto costuma ter aquela coisa. Uma pessoa com dificuldade de falar da vida coital, genital. Sim, porque a vida genital tem muito afeto. Afeta bastante. Por que eu me defendo dos meus afetos? E como eu me defendo dos meus afetos? Uma das maneiras mais simples e mais fortes até e eficientes de evitar um afeto é não falando sobre o tema. Evita-se a verbalização. Porque ao evitar a verbalização, eu evito que o afeto venha à consciência e, por efeito, eu me poupo, ou em termos psicanalíticos, eu me economizo de sentir aquele afeto. Então, uma pergunta que você pode fazer, é mais fácil observar em homens, mas também em mulheres, obviamente. Por que não falamos sobre isso? A resposta é porque dói. É por isso que eu não falo. Então, como é que eu percebo, né? Um supervisionando pode perguntar para o seu supervisor, como é que eu percebo os afetos do meu analisando? Perceba sobre o que ele evita falar sobre. Como que eu percebo o que ele evita falar sobre? Qualquer pessoa que conversa algumas vezes com uma outra pessoa sabe que a outra pessoa tem temas que a outra pessoa gosta de falar, né? Você encontra um amigo ou um analisando e a pessoa, você tem conversas com a pessoa, aquelas mais ou menos aqueles assuntos. Quais são os afetos que interessam para o analista? É tudo aquilo que não está sendo falado naquela conversa. Então, quais são os meus assuntos com aquela pessoa? Os meus assuntos que eu tenho com aquela pessoa é a maneira que eu tenho na minha relação com aquela pessoa de me defender do que eu sinto a partir de me relacionar com aquela pessoa. Eu falo sobre a coisa para me defender de outras coisas. Por isso falamos sobre essa coisa. E aí, se vocês quiserem pegar esse raciocínio e se desdobrarem, vocês vão conseguir fazer uma verdadeira filosofia da fala humana. Por que falamos aquilo que falamos? Vocês vão começar a entender por que o ser humano começa a falar daquilo que fala. Voltando ao narcisismo. Então, se o narcisismo é uma dinâmica pulsional, ou uma dinâmica libidinal, ou uma dinâmica do desejo, né, não temos mais como julgar o narcisismo alheio. O narcisismo ele não é feio nem bonito. Ele é um encaminhamento da pulsão. É um destino pulsional. Vou dar um outro destino, pode ser a repressão. Simplesmente o conteúdo pulsional não vem à consciência. É um destino. Um outro destino da pulsão é projetar no amiguinho, no próximo. Pegar um afeto que é seu e dizer que quem sente é o outro. Esse é um destino pulsional. A gente vai falar na aula sobre pulsões bastante sobre os destinos da pulsão. Se eu já não falei, eu repito. O narcisismo, então, para decompor aquele preconceito, né, de que é só o indivíduo que se ama. O narcisismo não é só amar-se ou odiar-se. Mas o narcisismo tem um efeito colateral fundamental, que é o indivíduo acredita-se importante. Mas não é que ele acredita-se importante somente para o outro. Esse tipo de narcisismo onde a gente se acha importante para o outro, a gente vai chamar de narcisismo secundário. Não é só isso, mas passa por isso. Mas o narcisismo tem a ver com a ideia de ser importante para si mesmo. Vamos só para vocês entenderem a lógica da coisa. Duas pessoas, né, têm uma dor de barriga. Uma pessoa amaldiçoa Deus, o mundo, porque está tendo a dor de barriga. A outra pessoa entende e pensa, por que eu não teria uma dor de barriga? Claro, se todo mundo tem, eu também teria. O narcisista é aquele que amaldiçoa porque ele está tendo uma dor de barriga. Porque a dor de barriga dele dói mais do que a dor de barriga do outro.
Por quê? Porque ele acredita que ele é mais importante do que o outro. Um indivíduo narcísico é um indivíduo que tudo que ele atravessa, ele acredita ser importante, porque atravessou a ele. E se me atravessou, se me atravessou, é importante. A minha raiva é importante. Meu tesão é importante. Minha mágoa é importante. Minha dor é importante. O narcisismo, o efeito colateral do retorno da libido para a própria pessoa, a gente vai falar bastante sobre isso, só estou introduzindo o tema. O narcisismo, ele estrutura um inchaço energético onde o indivíduo fica com uma ideia de si inchada. Ele acredita que o que acontece com ele é importante. E por isso, um exemplo, só para vocês entenderem, e por isso, né, ele teme, por exemplo, a própria morte. Porque a não existência mais dele é importante. Se não para o outro, pelo menos para ele mesmo. E ele vai temer. Se vocês quiserem fazer um estudo ampliado, e a gente pode fazer alguns comentários mais para frente, porque eu vou falar sobre psicopatologias de modo geral e narcisismo, a fobia, o medo, de uma maneira geral, é uma afecção narcísica. Afecção. Uma doença, um afeto. A pessoa teme, porque ela teme pela continuação da própria vida, porque ela acredita ser importante. Não cabe aqui para a psicanálise dizer que as pessoas não são importantes porque elas são, não é isso. Mas quais são as consequências psicopatológicas ou não desse inchaço na própria ideia de si? Esse inchaço energético, libidinal, na própria ideia de si. O que isso causa? Quais são os efeitos disso? E os efeitos para a psicanálise são os efeitos psicopatológicos. Porque a psicanálise, ela é basicamente, entre outras coisas, basicamente duas coisas você pode fazer com psicanálise. Você pode operar tratamentos psicanalíticos com psicanálise, como você pode entender o mundo via psicanálise. Psicanálise não é uma visão de mundo, mas é uma ferramenta de interpretação do mundo. Você pode interpretar o mundo via psicanálise. E você pode operar tratamentos. Tá? Mas se é uma ferramenta de interpretação, porque essa ferramenta de interpretação chamada psicanálise é o segundo movimento. O primeiro movimento foi o Dr. Freud tentando curar histéricas. Então essa ferramenta de interpretação do meio ambiente, da sociedade e do indivíduo, chamado psicanálise, isso veio de uma função e de uma ferramenta terapêutica. Então é inegável que esse viés interpretativo do mundo chamado psicanálise tem um ponto de vista nosológico. O que significa dizer nosologia? Nos é doença, logia é estudo. Então, o viés de interpretação de um psicanalista é nosológico, é psicopatológico. Ao ver uma multidão caminhando na Paulista ou na Times Square, um analista possível observa nada não muito diferente de um manicômio. A questão é que como os pertencentes desse manicômio na praça a céu aberto não agridem entre si, não destroem nem a si mesmo, nem ao outro de maneira direta, essa psicose é socialmente aceita, chamamos ela de neurose. Mais para frente, então, vocês vão borrar a distância entre neurose e psicose, já não é tão distante assim. Então, quando a gente fala nesse viés, nesse ponto de vista da psicanálise, nesse viés patológico, doentio, vamos chamar assim, né, observando os quadros patológicos, porque essa ferramenta de interpretação, chamada psicanálise, surgiu para conduzir tratamentos de pessoas que admitem que sofrem. Essa é a condição para o início de uma análise. Então, quando a gente fala que o narcisismo chega na psicanálise... O termo narcisismo não é criado por Freud, né? Pollack é um psiquiatra que cunha pela primeira vez esse termo. Depois o Havelock Ellis, o Freud da sexologia, também estuda narcisismo.
O primeiro estudo sobre narcisismo está intimamente ligado à homossexualidade. Por que esses psiquiatras estudam narcisismo? Eles estão interessados nas afecções homossexuais e na intrínseca relação que havia e existe até hoje, né, entre a homossexualidade e a psicose. Eles queriam entender, e isso é buscado até hoje, né? Qual é a relação, né, entre os temas, se existe, qual seria, né? E quando Freud pega esse conceito que estava emergindo da sexologia, emergindo na psiquiatria, né, ele pega isso e vai teorizar a partir do que ele escuta, porque esse também é um método freudiano, né? E narcisismo vai começar a ser entendida como uma fase de desenvolvimento da libido. Não exatamente tal qual a fase oral, anal, fálica, nas fases de desenvolvimento, mas é um momento. Porque a criança nasce mergulhada num espectro altamente narcísico que a gente vai chamar de autoerotismo. A criança, o bebezinho, acabou de nascer. Ele é autoerótico. E as observações analistas, né, mostram pra gente que a criança acredita que tudo é ele. O chocalho, a mamadeira, a chupeta, o seio, tudo é ele. As observações analistas revelam uma fantasia, obviamente a criança nasce com uma fantasia, hipernarcísica. Tanto é que para você observar um exemplo disso, crianças com 2, mais velhinhas, né, um pouco mais... É comum ocorrer um tipo de transitivismo, que é uma criança vê a outra, uma criança num lado da sala, vê uma outra criança do outro lado da sala. A criança do outro lado da sala cai e bate a cabeça. Quem chora é a criança que viu. Por que narcisismo o nome disso? Quem sentiu a dor foi... Quem bateu a cabeça foi outra criança. E por que quem chora é a criança de cá que viu? Por quê? O narcisista acredita que o que acontece do lado de fora reflete dentro. Por que a criança com 2 anos... Estou dando exemplo de 2 anos, mas pode ser um pouco mais, um pouco menos. A criança nesse período, ela ainda está muito narcísica. Porque ela acredita que tem uma espécie... Tudo é ela. Se o outro sou eu, se o outro bateu a cabeça, por que eu não choro? Um exemplo de narcisismo evidente é o que as pessoas vendo televisão chamam de vergonha alheia. Perceba, não é tão alheia. Você está se colocando no lugar daquela pessoa. Quem sente vergonha alheia? O narcísico. Porque ele não cortou a relação entre ele e o que não é ele. Tem uma ponte. Tudo sou eu. Se essa câmera cai, eu falo, ai meu Deus. Como se fosse uma ponte entre eu e essa câmera. Mas quem foi a câmera? Não fui eu. Essa relação narcísica com o objeto, narcisismo secundário. Eu vou detalhar melhor ela. Só para vocês entenderem, a criança nasce autoerótica. Ela vai começar a constituir a primeira noção do outro a partir da frustração com o seio. Porque o primeiro outro que a criança descobre é o seio. E a partir dessa frustração com o objeto, a primeira grande frustração narcísica, né? Grande frustração narcísica é quando a criança descobre que ela não é tudo. É mais ou menos o que algumas pessoas sentiram quando descobriram que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas a Terra que girava em torno do Sol. As pessoas sentiram angústia. Porque até vinha o tal do Copérnico, as pessoas achavam que a Terra ficava parada, ou seja, ela era o centro. E o Sol girava. E aí veio lá o Copérnico, todo mundo e tal, e disse o contrário. Não, o Sol é o centro, nós giramos, nós orbitamos algo. Vai por mim, quando as pessoas, naquele período, descobriram isso, e quando a criança, nos dias de hoje, e naquele tempo também, descobrem que eu, criança, não sou tudo, isso é hiper angustiante. Muito angustiante. Ao ponto de algumas pessoas nunca se recuperarem.
Como eu não sou tudo, logo tudo não está no meu controle. Se tudo não está no meu controle, não saio de casa. Lembramos que eu coloquei a depressão como mais um espectro narcísico. O pânico também. Aliás, se for falar bem, todas as patologias estão ligadas ao narcisismo. Ao ponto de se Dostoiévski falava que o problema do ser humano é a culpa, vocês vão observar que a culpa é um problema narcísico. Então, se for psicanalista, dá um passo para trás. Não, o problema do ser humano é o narcisismo. E como o narcisismo é uma coisa, uma estrutura incontornável, estamos implicados nessa questão. A descoberta do outro é bastante frustrante. Logo, eu não sou tudo. Logo, eu não controlo tudo. Logo, existe algo que é o não eu. Esse não eu, você pode chamar, a primeira é o seio, né? Você pode chamar esse não eu de objeto, ou você pode chamar esse não eu de o outro. Você escolheu os dois jeitos também, não importa muito como você quer chamar isso. Mas a questão é que a descoberta do outro é muito, muito dolorida e para algumas pessoas, por exemplo, as crianças psicóticas, ou para os adultos que psicotizam, as crianças psicóticas e os adultos que psicotizaram não conseguiram superar essa questão. Lá pelo 6º mês de vida, um pouco menos de um ano, não conseguiram superar a dicotomia ou o abismo entre ela, criança, e a quem ela dependia a vida, que era a mãe. Porque primeiro descobre-se o seio. E logo depois descobre-se um outro, que aquele seio não é tudo. Tem um outro indivíduo por detrás daquele seio. E a criança, ela percebe, primeiro o seio não é tudo, depois existe algo atrás do seio, que é um ser humano, de quem eu dependo para sobreviver. Toda a relação conflituosa entre você e o que não é você está baseado nesse trauma. Quando a criança descobre que depende da mãe para sobreviver. Por isso, toda a relação objetal daqui para frente é sempre uma linha reta. A minha relação com esse livro é uma linha reta entre eu e minha mãe. Quem regula essa relação? Meu pai. Depois, quando a gente estiver estudando lacanismo mais aprofundadamente, e complexo de Édipo, eu vou explicar isso. Mas a relação entre o eu e o que não é eu, e as perturbações dessa relação que cai entre nós, né, como não é à toa que Sartre falava o que falava. Quando Sartre postula que o inferno são os outros, está dizendo que o inferno é o narcisismo frustrado. E esse outros, na verdade, é um outro, aquela que me deu a vida. E as perturbações infernais, para o Sartre, nas relações, estão intimamente ligadas a esse narcisismo do primeiro ano de vida ferido. O que é narcisismo ferido? Vocês vão observar muito esse termo, vocês observam esse termo em psicanálise o tempo todo. Narcisismo ferido é o outro existe e ele não é eu. E mais do que ele não é eu, ele é diferente de mim. O fato pode parecer bastante elementar isso que eu estou falando, mas existem muitas implicações psíquicas isso que eu estou falando. O fato do outro não ser eu. Porque toda frustração está baseada nisso. Toda frustração que você tiver com outro ser humano está baseada nisso. Por que eu me frustro com o outro? Porque ele ousou não ser eu. Esse é o crime do outro. Estou chateado com fulano ou com fulana. Fulana me traiu. E a pessoa logo na emenda ela pode até dizer, eu não faria isso, né? Sim, você não faria, mas ele fez. Só que, quantas brigas, quantos assassinatos, quantos conflitos, quantas separações dolorosas, quantas falsas uniões se constituem a partir desse narcisismo ferido. Que a frustração, porque basicamente, quando uma pessoa faz análise, a pessoa pode vir falar de qualquer tema.
Ela pode falar de depressão, fobia, sei lá, um sintoma qualquer, pesadelo, não importa. Mas se você escutar uma pessoa atentamente, você vai ver que a chaga não é a depressão. A chaga não é a ansiedade, não é o pânico, etc. Não é a psicopatologia. Claro, tá lá. Estou aqui desmerecendo. A chaga é amorosa. O problema é amoroso. A pessoa pode vir, veio porque quer saber por que o céu é azul, veio para análise porque quer saber se Deus existe, veio para análise porque não consegue dormir, veio para análise porque está dormindo 16 horas por dia. Não importa. A pessoa... Eu quero dizer para vocês que a frustração amorosa... Qual é a frustração amorosa? A frustração com o outro. Tanto é que, se vocês observarem com carinho, né? Quando eu digo carinho é com atenção. Se vocês observarem com atenção, o que é a situação amorosa ideal? A situação amorosa ideal, se ela existe ou não, é outro tema. Mas a situação amorosa ideal é quando existem pouquíssimas diferenças entre o eu e o outro. Ai, gostamos das mesmas músicas. Gostamos das mesmas não sei o quê. Gostamos de tá. É tudo igualzinho. Tudo igualzinho. Ou o mínimo de diferença possível. Aí vai chamar isso de situação amorosa. A dita situação amorosa. Bom, se vocês lembrarem bem do mito de Narciso, né? É alguém, Narciso, lá não vou contar a história, mas é sintetizando da síntese, é alguém que se afogou na própria imagem. Morre de tanto contemplar a própria imagem. Se afoga. Afogar é um verbo bem interessante, mais do que morrer. O indivíduo, o Narciso, ele está afogado na própria imagem. Não está afogado na bosta, né? Está afogado na própria imagem. Quando eu falei que a situação ideal amorosa é uma situação onde existem poucas diferenças entre o eu e o outro, somos tão parecidos, vamos casar, vamos ter filhos, porque são... O narcísico, por que ele se afoga na própria imagem? Porque ele se enamora, ele se apaixona de si mesmo, por si mesmo. A pessoa acredita, o João acredita que está namorando a Maria. João ama Maria porque eles são parecidos. E fazem a vida. Num determinado momento, ou o João ou a Maria começa a mostrar que nós não somos tão iguais assim. Temos algumas diferenças um pouquinho a mais do que nos foi revelada no primeiro momento da relação. Vamos dizer, no caso do João, vamos dizer que a Maria é o objeto, só para a gente entender narcisicamente a coisa aqui. E o João começa a ficar frustrado com a Maria. Porra, eu achei que ela gostava de acordar cedo, como eu. Aí fica frustrado. E o João vai se queixar com a Maria. Qual é a queixa amorosa? É sempre uma queixa narcísica. Qual é o problema da Maria? O problema da Maria é que a Maria é a Maria. Significa dizer que a Maria não é João. Parece muito elementar isso, até boçal, mas dificilmente você vai ver um conflito entre duas pessoas que não seja uma queixa narcísica das duas pessoas, porque são duas pessoas narcísicas. Porque o João reclama da Maria, mas não tenha dúvida que a Maria também está reclamando do João. Não tenha dúvida. E qual é? E o que aí o casal se separa. O casal se separa, nós tentamos, foi bom por um tempo, depois não deu mais, blá, blá. E tanto o João quanto a Maria vão buscar novos parceiros. Ok. O João e a Maria estão buscando a si mesmo nos outros. Dessa vez, aí o João ou a Maria, não importa, conhece uma outra pessoa. Não, mas dessa vez vai dar certo. O que a pessoa está dizendo no teor da aula aqui que a gente está dando? Dessa vez eu encontrei eu mesmo. E olha só, nem é masturbação. Vou me masturbar com a genitália do outro. Porque é por isso, e é isso que o narcísico faz. O narcísico vai ter severos problemas em gozar com o corpo do outro. Ele se masturba no corpo alheio. Por isso a gente fala, quer entender o narcisismo, analistas, querem entender o narcisismo do vosso analisando, peça a detalhação
tintim por tintim, de como o indivíduo trepa, ou desculpa, coita. A gente vive em tempos, hoje em dia, é um dado de observação empírica minha da clínica, né? A gente vive em tempos onde cada vez mais as pessoas se masturbam para gozar com a outra pessoa. Elas não conseguem gozar sem esse instrumento que é a si mesmo. Estou transando com fulano, mas eu preciso me masturbar para gozar com fulano. Porque eu não entrego. Por que eu não entrego o meu gozo? Aqui eu estou falando de gozo literalmente mesmo. Orgasmo, prazer. Por que eu não entrego para o outro que eu estou me deliciando ao estar com esse outro? Porque eu sou narcísico. E por que eu sou narcísico? Por que uma libido, uma pulsão, introverte, retorna para o próprio indivíduo? Né? Ao ponto dele ter essa dificuldade. O indivíduo, ele introverte, primeiro que ele nasce narcísico, ele descobre o outro, se arremessa no outro. Vou dar um exemplo de se arremessar no outro, a criança chora, querendo o seio. Isso é um arremessar-se. Ou um outro jeito de arremessar-se no outro, a criança não desgruda do seio da mãe. Porque mesmo dormindo está lá, as mães falam, né? Meu filho às vezes dorme mordendo o meu seio. Por quê? E o que faz o indivíduo que nasceu em estado autoerótico, vamos chamar assim, consegue estabelecer uma ponte com o objeto? O que faz o indivíduo, né, nascido primário, consegue se relacionar com o objeto, mas o que faz ele retornar essa energia para si? Além de ser o caminho natural das coisas, a gente vai falar mais para frente por isso, a frustração com o objeto aumenta o retorno da pulsão sobre si mesmo. O que eu estou querendo dizer com isso? Ao me frustrar com o seio, a energia que estava devotada no seio, e aqui seio pode ser substituído por celular, por namorada, por trabalho, por viagem no final de semana. O que eu estou chamando aqui de seio é o outro que me satisfaz. Um prato de comida. E por aí vai. Na medida em que o indivíduo se frustra com o objeto, e o indivíduo se frustra com o objeto. Porque o problema desse objeto é que ele não está sempre lá para servi-lo. O que a gente chama ultimamente de essa fala sobre posse, a tal da posse monogâmica, etc. e tal. Mais um efeito do narcisismo. Como você não está para mim e por mim? Ou aquele parceiro ou parceira que fica ligando o tempo todo, que não sabia onde outro tá, o que fez, como fez, etc, etc. Tá ligando pro seio. Dizendo, seio, quando você volta? Você tá muito distante? Não tem ninguém aí no meu lugar, né? E vocês começam a observar, não só, obviamente, os homens também sofrem disso com suas mulheres. Mas as mulheres têm uma potência de sofrer disso com seus homens muito maior. Porque é mais fácil transferir as lacunas do problema com a mãe numa mulher. Não que não possa projetar num homem, pode, acontece o tempo todo. Por isso que algumas mulheres acreditam que são heterossexuais. Elas jogam pro pai. Mas a questão é com a mãe. Na medida em que o indivíduo se frustra com esse objeto, a energia retorna mais ainda para ele. Sim, porque observa. Eu me relaciono com esse livro, com essa pessoa, porque ao me relacionar com essa pessoa, eu tenho prazer. Então não existe relação objetal não narcísica. Toda relação objetal é narcísica. Mas a dúvida que fica é, essa relação objetal é primária ou secundária? Vou dar um exemplo de relação, né, narcísica primária. Masturbação.
Um outro exemplo agora de narcisismo secundário, a transa. O indivíduo se arremessa para o objeto, mas o objetivo é que esse prazer, nessa relação eu tenha prazer. Como diz o outro, fui distribuir sopa para o mendigo e aquele infeliz nem me disse obrigado. A pessoa que distribui a sopa para o mendigo, ela acredita que ela não é narcísica, que ela é altruísta. Mas ela faz aquilo a um preço, ao preço de um obrigado. Porque poucas são as relações que você estabelece com o outro aceitando que pode ser desprazeroso para você. Poucas vezes você vai, vou distribuir sopa, dando um exemplo de distribuir sopa como metáfora, né, óbvio. Vou me relacionar com o outro, querendo dar prazer ao outro, mas sem se importar com o meu prazer nessa relação. Não vamos entrar nos distúrbios desse retorno, que seria a culpa e o masoquismo, que impediriam esse retorno. Mas uma situação ideal, a gente se relaciona com o outro. Difícil se relacionar, distribuir sopa para alguém e gostar de dar sopa para alguém que, logo que pega a sua sopa, manda você tomar no cu. Em vez de dizer obrigado, fala, vai a merda, você e sua sopa, dá minha sopa. Eu quero a sopa. Ah, pra puta que pariu você. Você não vai querer distribuir sopa para essa pessoa. Porque ela está frustrando o seu narcisismo secundário. Eu tô aqui distribuindo sopa para receber um obrigado, para receber um que Deus te abençoe, para receber uma fala sobre como você é boa ajudar os pobres, caridosos que precisam. Essa fala do objeto para o eu é a gratificação. E vocês começam a perceber por que o silêncio é tão problemático. O silêncio do outro. Coloquem um analista como o outro. Por que o silêncio do outro é tão problemático? Por que você fica perdido num diálogo que o outro não fala? Né? É comum, você está conversando com alguém, mas na verdade você, num momento nessa conversa você percebe que é um monólogo, porque o outro não fala. Aí você fica meio perdido, né? Você fala, cara, por que onde eu vou? Situação analítica é basicamente isso. E por que eu me sinto perdido? Porque eu estou sem a gratificação. Eu não sei se eu não estou tendo prazer. Porque eu só converso para ter prazer no retorno da palavra do outro sobre a minha. Conversar com alguém que está em silêncio não gratifica o meu narcisismo secundário. Só que esse narcisismo secundário, parece que eu estou falando mal, não, mas esse narcisismo secundário estrutura as relações entre os seres humanos. Então, a gente não é falar bem ou falar mal. Sem esse narcisismo secundário, você não dá bom dia. Sem narcisismo secundário, não haveria civilização. Então, olha como é uma coisa estruturante, não é nem boa nem ruim. Vocês vão observar que em psicanálise, as polaridades é que são problemáticas. O excesso e a falta. Excesso de narcisismo secundário, vocês devem estar pensando aí o quão problemático é, mas também a falta de narcisismo secundário também vai ser problemático. Porque se você não padece, vamos chamar assim, de narcisismo secundário, você não vê motivos para se relacionar com o outro. Porque você está absorvido pelo narcisismo primário. Pensem em dois bonequinhos. Pensem num raio, uma seta, que liga o bonequinho A ao bonequinho B. Seta vai, seta volta. Isso é narcisismo secundário. E o primário? No primário, a seta não vai. A seta já fica no próprio bonequinho. Ela sai e volta. Parece um curto-circuito. Ela não vai para o objeto e volta. Ela fica. Freud vai dizer que a maior parte da nossa energia psíquica é autoerótica. A maior parte da nossa energia libidinal, pulsional, ela fica no estágio autoerótico. Ou seja, nesse estágio primário. Uma pequena porção é arremessada para os objetos, mas sempre com um destino final. O destino final da libido é o próprio indivíduo. Por isso, esse estudo de psicanálise permite o analista, né, decretar que não existe altruísmo. Você se relaciona da maneira como se relaciona, por mais, aspas, perturbada que seja essa maneira, vamos dizer, me relaciono com alguém que bate em mim. Não importa.
algum prazer o indivíduo obtém nessa relação. Por mais estranho, perverso, ou até, sei lá, neurótico, psicótico, não importa a estrutura. Se o indivíduo mantém uma relação, há prazer na manutenção daquela relação. Não importa a qualidade da relação. Existe prazer. Por mais, aspas, abusiva, né, ou potencialmente abusiva, seja essa relação. Logo, o efeito desse raciocínio é, vamos para um outro raciocínio. A psicanálise não acredita em vítima. Um adulto, falando de clínicas de adulto, na clínica do adulto, você vai atender um adulto. Um dos encaminhamentos, né, uma das defesas mais comuns é o vitimismo. E dependendo da história que a pessoa conta, faz sentido a pessoa ser vítima. E ela até é vítima dela mesma. Ela é vítima do próprio narcisismo secundário. Porque ela pode até sofrer com a outra pessoa. Mas na medida em que vocês estudarem duas dinâmicas narcísicas, a primeira a culpa e a segunda é o masoquismo, vocês vão observar que existe um prazer em ambos os fenômenos. Na culpa, o indivíduo está expiando. Ou seja, eu sofro porque eu mereço sofrer. E no masoquismo tem prazer pelo sofrimento. Prazer mesmo. É mais fácil encontrar culpados do que masocas, mas existem ambos os casos. Essa frase aqui. Para Freud, o narcisismo, então, tem parentesco com uma perversão. Perversão daqui para frente, já falei nas aulas, mas eu retorno. Perversão é uma alteração. Perverter é alterar. Perversão é diferente de perversidade. Perversão, em psicanálise, é uma alteração em relação à norma social. Isso é uma perversão. Se essa perversão é uma perversidade, vamos ter que discutir moral. Por exemplo, uma perversão. Uma perversão é uma pessoa que desistiu de se relacionar com pessoas e hoje só se relaciona com livros. É uma alteração de prazer segundo a norma. A norma diz, olha que dia de sol bonito, você está sem fazer nada? Por que você não vai para o campo, para a praça, para o parque, ter prazer com pessoas? Quem pessoas? Amigos, parceiros sexuais, sei lá, qualquer pessoa, né? Vai viver com seu cachorro, com seu periquito, papagaio. Que as pessoas entendem que o normal é você ter prazer com as outras pessoas. E que aquele que não tem prazer com outras pessoas está adoentado. Na verdade, aquele que não tem prazer com pessoas, ele está pervertendo a sexualidade dele, alterando a busca por prazer para uma atividade não tão aceita socialmente. Outra perversão é aquela pessoa que diz assim, não, eu prefiro animais a seres humanos. Isso é uma perversão, que daqui a pouco vai virar norma. Daqui a um tempo, possivelmente, vai caminhar para uma norma, vai virar neurose. Eu estou falando dessa questão do alterar a busca por prazer, isso é perversão, porque o prazer socialmente aceito é um dos nomes que a gente pode dar para a neurose. Neurose é uma busca por prazer balizada, ou seja, balizada, de baliza, pela aceitação social. E o perverso, ele busca prazer em coisas que não são aceitas ou tão bem aceitas socialmente. Isso já decompõe qualquer estigma moralista na observação de perversões e neuroses por parte de um estudante de psicanálise. Então vocês vão observar que boa parte do que a gente chama de doentio ou não doentio, patológico ou não patológico, está intimamente ligado ao discurso social. Se uma pessoa, você conhece uma pessoa
Vamos dizer, você é psicanalista. Você conversa com uma pessoa. Conheci uma pessoa, como é que é? Eu gosto de transar com árvores. Eu não transo mais com gente, eu transo com árvores. Elas são muito mais gostosas, excitantes. O tato ali, se roçando. Você, até que se você é psicanalista, você fala, estou diante de um perverso, seu indivíduo... Você vai julgar. Porque é isso que o narcísico faz. Aí a gente precisa lembrar do grande compositor que diz: Narciso acha feio tudo que não é espelho. Eu tenho prazer com gentes, você com árvores. Você está errado. Porque o seu erro é não ter prazer como eu tenho prazer, com gente. A violência humana é mais um desdobramento do narcisismo. Vocês vão ver essa porra desse narcisismo em quase tudo. Por que alguém bate em outrem? Geralmente porque o outrem não é o indivíduo. Você torce para um outro time de futebol? Você profere uma outra fé? Você vive em outro bairro? Você vive na rua de cima? Boa parte do que a gente chama desses conflitos estão intimamente calcados no narcisismo dos conflitantes. Então, falar desse tema envolve vários temas, como vocês estão vendo. Édipo, falei da mãe, psicopatologia. Né? Por que Freud vai dizer que o narcisismo tem parentesco com uma perversão? Porque no narcisismo, em termos assim de alcunha geral, vamos dizer, uma expressão geral, quando eu estou escutando um psicanalista e ele fala de uma patologia narcísica, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o indivíduo desinveste o objeto e investe a si mesmo. Ou seja, ele deixa, aspas, de amar ou odiar o outro e ama e odeia a si mesmo. Desinveste o objeto, o investimento libidinal vem para si. Por que isso é uma perversão? Porque a sociedade precisa, aspas, que você se relacione com os objetos. Então, para Freud, o narcisismo tem parentesco com uma perversão na medida em que esse narcisismo pode absorver a totalidade da vida sexual, ou seja, da vida libidinal, da vida pulsional do indivíduo. O indivíduo só tem prazer consigo mesmo. O exemplo disso são cada vez maior o número de crianças, hoje adolescentes, né? Não que não houvessem antes, mas pelo menos agora estão falando, de pessoas que dizem assim, eu sou assexuado, ou dizem, eu não gosto de sexo, eu só me masturbo. Eu gosto de ter prazer comigo. É isso que o Freud está chamando de narcisismo, de perversão narcísica. Então, quando que o narcisismo incorre, vamos dizer, numa perversão? Quando que o narcisismo ele flerta com um problema, uma alteração à regra no que tange a sexualidade? O indivíduo não obtém mais prazer ao se relacionar com os outros, apenas consigo mesmo. E vocês vão poder decretar que vivemos uma era hipernarcísica. E vocês vão observar que as patologias do psicanalista do século XXI são patologias intimamente ligadas ao narcisismo, enquanto perversão, que seria o narcisismo primário. Por quê? Porque quando Freud teoriza, antes da gente continuar, para os alunos para quem estiver vendo o vídeo e tal, esse módulo 3, ele tem um livro base, que é esse texto do Freud, que é as Obras Completas, volume 12. Aqui no volume 12 das Obras Completas do Freud, que são os textos de 1914 a 1916, eu gostaria que os alunos lessem esses dois textos que eu vou falar para você agora, que é o Introdução ao Narcisismo e Os Instintos e Seus Destinos. São os dois primeiros textos. São 80 páginas de leitura. Um tem 50, 40 páginas, o outro tem mais 20, tantas páginas, 30 páginas. Vale a pena a leitura, porque aqui você tem o que eu estou falando sobre narcisismo e o que eu vou falar sobre pulsões.
E o resto do texto também do livro é bem interessante, principalmente esse artigo do Inconsciente, de 1915. Tá? Tem o Luto e Melancolia aqui também, falando sobre narcisismo, né? O Luto e Melancolia tá aí. Então, eu acho que o aluno de psicanálise deve ler esses dois textos, para aproveitar essa aula melhor. Mas voltamos ao narcisismo. Por que uma era narcísica? Se eu perguntar para qualquer pessoa dessa sala, ou que está aqui na internet, se eu perguntar para qualquer pessoa, para 10 pessoas, você morreria por uma ideia? Em 2018, a maioria das pessoas não morre por ideia alguma. Você morreria defendendo uma ideologia política? Dá um exemplo. Em 2018, tanto não morreria que essa mesma pessoa vai dizer, eu não entendo. Por que lá na Arábia Saudita, sei lá, no Oriente Médio, as pessoas morrem porque Alá vai ter 20 virgens no céu? O narcisista não consegue entender uma pessoa que morre por alguém que não seja a si mesmo. Como assim? Se eu for ter que morrer por uma ideia, que seja pela manutenção da minha vida. Tipo, vida ou morte, ou eu ou você. Aí, talvez, né, eu mate por uma ideia. Ou até morra para sobreviver. Ou entre eu e um filho meu. Eu morro, aceito a minha morte porque meu filho continue. Mas, geralmente, ao passo que no tempo de 1914, estamos aqui em 1914 e 1916, quando Freud teoriza sobre o narcisismo mais organizadamente. A gente já vinha falado antes sobre isso. 14 a 16, estamos na Primeira Guerra Mundial. As pessoas morriam por ideias de nação. A pessoa acreditava que, por ser austríaca, ela estava autorizada, durante aquela Primeira Guerra, a matar o francês. E, se for o caso, até morrer por isso. Ela morre porque ela é austríaca. E está em guerra com os franceses. São coisas bem elementares, mas no tempo do Freud, que eu tenho esse tempo, o narcisismo não tinha nem de perto a dimensão que o narcisismo tem hoje. Então, num curso de formação da primeira escola de psicanálise do Instituto de Berlim, na década de 30, a aula de narcisismo era um negocinho assim, só passava, né? Narcisismo é um conceito onde o indivíduo... Narcisismo basicamente era para entender a homossexualidade. Aí você estudava um pouco de narcisismo, caso você estivesse analisando os homossexuais ou você, né, tivesse essa contingência sexual. Não, hoje em dia o narcisismo tomou um vulto muito maior. Dificilmente hoje você vai, num setting de análise, você vai ver um sofrimento que não seja de fundo narcísico. Dificilmente. Significa, então, quer dizer que é um tema em que hoje, o formando de psicanálise hoje, precisa estudar narcisismo muito mais do que o formando no tempo do Freud. E eu diria que isso que a gente chama de modernidade, penso, logo existo. E olha que interessante, né? O Descartes, filosofia moderna, cogito cartesiano. Penso, logo existo. O sujeito da frase está oculto. Mas a gente sabe qual é. É eu penso. O que o modernismo vai fundar, a filosofia moderna vai fundar, é o narcisismo. Porque até então, as pessoas morriam para Deus, ou por Deus. Vocês nunca pararam para pensar? Pelo menos é algo que sempre acontece comigo quando eu vejo filmes de guerra medieval. Vamos lá, Coração Valente, eu acho que o filme todo mundo viu. 5.000 pessoas de um lado, chutando, 5.000 do outro, elas correm uma em direção à outra, com espadas na mão. Você imagina alguém no século 2000 fazendo um negócio desse? Mas por que as pessoas naquele tempo faziam aquilo? Porque elas queriam morrer. Porque elas tinham firmemente a ideia de que morrer por uma boa causa era se juntar a Deus. O homem medieval vivia para morrer. De maneira honrosa. Geralmente essa honra está ligada a Deus. Significa que o objeto amado, secundário, é Deus. E as pessoas, a gente pode dizer que essas pessoas na Idade Média, que lutavam umas contra as outras em campos de batalhas absurdos, nonsense para nós hoje, elas não tinham a sua depressão.
Porque elas tinham um motivo para viver, que não eram elas. Elas viviam para Deus. Então você pode achar aquilo meio, né, hoje o homem moderno, principalmente o homem estudado, nossa, que absurdo, aquelas pessoas morrendo, né, hoje na Arábia Saudita, lá, sei lá, na Idade Média, lá no Oriente Médio, se matando. Sim, porque isso que a gente chama no Ocidente de modernidade, e dizem os autores que estamos agora numa hipermodernidade, vocês podem atrelar a modernidade no Ocidente a uma escalada no narcisismo. Né? Aí vocês estudam um livro de história, né? Na Idade Média, o ser humano era teocêntrico. Bonitinho, né? O centro era teo, era Deus. E aí, na Idade Moderna, passamos para o antropocentrismo. O centro é o homem. Esse centro é o homem, para a psicanálise tem um nome, chama-se narcisismo. E mais do que eu, não é qualquer homem, é eu sou o centro da minha vida. E na medida em que eu acho que eu sou o centro da minha vida, eu sou narcísico. Então chegamos à conclusão de que somos bastante narcísicos. E por isso temos tantos problemas em nos relacionarmos. A gíria, uma expressão da moda que eu ando escutando no setting, para mostrar para vocês como anda essa afecção narcísica, é uma gíria muito engraçada dos dias de hoje, chamada ranço. O que é pegar ranço? Pegar ranço é, o outro não sou eu. Basicamente isso. Peguei ranço do fulano. Fulano não é eu. Ou não agiu como eu gostaria que ele agisse a partir das minhas ideias. E vocês podem observar que cada vez mais as relações vão ficar pulverizadas. Pulverizadas em bolhas, que as pessoas podem chamar de bolhas, né? Pulverizadas em segmentos, em mundos, em tribos, né? Porque o narcisista, ele acredita nisso. O narcisista, ele é tão umbicado que ele vai escrever na Folha ou no Estado de São Paulo, ele vai dizer assim, o mundo gay. Assim, o mundo gay é o meu mundo. Porque, o gay vive num mundo que não é o meu? O mundo sadomasoquista. O mundo psicanalítico. O mundo filosófico. É o mesmo mundo, cacete. Que divisão é essa? A divisão, a palavra que vier logo depois do mundo, dando aquele exemplo do mundo gay, que o indivíduo está dizendo, é o outro, não sou eu. É uma distância. E o mundo está cheio de falas sobre os mundos. Mas até segunda ordem, só existe um mundo. Mas o nosso narcisismo faz criar mundos. Porque o que não é eu, o que não sou eu não entendo. Não entendo, não quero ver, e se você falar para esse indivíduo experimentar, aí você vai ter um problema. O narcisismo, então, voltando aqui aos estágios da libido, então, eu queria que vocês entendam, com essa fala que eu estou fazendo, eu queria que mais vocês entendam, mais do que vocês, mais do que querer que vocês entendam o conceito freudiano de narcisismo, que está aqui no livro, só ler, todo mundo sabe ler, amém? É que vocês conseguissem refletir, pensar o narcisismo, porque é isso que na hora que vocês vão, é muito comum a pessoa falar, o analista, estou atendendo um deprimido, uma figura de síndrome depressiva, etc e tal. Você está diante de um narcisista. Beleza. Você precisa, para você tratar esse conteúdo, você vai ter que tratar um narcisismo que esse indivíduo se enfiou. Por que diabos esse indivíduo acha que ele é a medida do mundo? Porque o deprimido, ele se deprime porque ele não conseguiu superar o baque de que o outro não é como eu. Quando digo outro, pode ser o trabalho, o dinheiro, o sonho, o outro é muita coisa. Mas no fundo o deprimido está dizendo, eu estou mal, eu não levanto da cama, porque essa porra desse mundo ousa em não ser como eu gostaria que ela fosse. Então quando eu falo para vocês, pensem em narcisismo,
Dá para refletir sobre isso? Aí vocês podem estudar os outros autores, a sociologia, todo mundo está falando, na verdade, todo mundo está falando sobre isso hoje em dia. Estudar o Bauman, Zygmunt Bauman lá, a tal da modernidade líquida. Essa liquidez, por isso que Freud é tão genial, essa liquidez chama-se narcisismo. E já está descrito aqui, na introdução ao narcisismo, uma liquidez que o Bauman vai vender livro. Não, o Bauman fez um trabalho legal. Assim, o que se apresenta como uma novidade, não é tão novidade assim. É uma novidade editorial. Nós conhecemos o sistema de mercado, precisa vender livro, legal, livro bom. Mas de novidade, essa liquidez não tem nada. Eu quero ver quando agora a gente vai para a modernidade gasosa, porque vai ser cada vez mais incipiente as relações. Então, quando eu peço para vocês pensarem o narcisismo, é vocês pensarem o quanto de sofrimento humano, pense no próprio sofrimento, que eu acho que o melhor jeito é você pensar no seu sofrimento para depois pensar no sofrimento do outro. Porque só falta alguém não sofrer de narcisismo, né? É pensar no próprio sofrimento narcísico e o quanto que o fato do mundo não corresponder às suas expectativas, e muitas vezes nem nós correspondemos às nossas expectativas, veja bem. Então eu estou falando de um narcisismo externo e um narcisismo interno. Você não corresponde à expectativa do outro e você não corresponde à sua expectativa. É como o outro não contempla o eu, mas o eu também não contempla o super-eu. O outro não contempla o ego, me frustro com o outro. Mas eu também não contemplo o meu super-ego. Eu não sou o que eu acho que eu deveria ser, ou tudo que eu deveria ser. E aí o indivíduo não consegue se recuperar do trauma, ou seja, da frustração, que é, como eu reajo a isso? Como as pessoas perguntam, né? Como se conduz a análise, né, de um quadro clínico famoso da depressão? Primeiro, fazendo o indivíduo constatar, levando o indivíduo a perceber de que boa parte do que ele sofre é porque o outro não contempla a lacuna do eu e que ele não contempla o super-eu. Aí, nesse dado momento, é o momento em que o nosso analisando deprimido, ele se sente fudido, num mato sem cachorro. Sim, estou sozinho, sou uma vítima fudida, desgraçada, de mim mesmo e do outro, porque a pessoa percebe, eu também constituí ideias sobre mim que são impossíveis e irrealizáveis, e também constituí ideias sobre o outro que, na verdade, tem a ver com as minhas expectativas a partir do meu narcisismo ferido na primeira infância. Puta que eu pariu, como é que eu me relaciono? Não sei como me relacionar. Sem essa constatação, não há evolução na condução da análise. Não há. Porque é a partir dessa constatação que o indivíduo pode reagir ou não. E aí vocês começam a entender porque a depressão é, entre outras coisas, um chilique, não criando um demérito sobre a palavra chilique, mas é um chilique de alguém que não aceita a realidade. Eu não aceito as coisas como são. No fundo, no frigir dos ovos, pega a depressão, põe na frigideira e deixa ali dissecando, ali, tirando a água, o que vai ficar é uma rebeldia de não aceitação. Como assim meu pai não me ama? Desculpa, eu não entendi a constatação que você falou para a análise progredir. Constatar que o mundo não é como eu gostaria. E que eu também não sou como eu gostaria de ser. Então estamos falando de duas fontes de frustração objetal. O outro e o ideal do eu. Eu me frustro com o outro e me frustro com o meu ideal de mim. Entendendo que esse ideal do eu vem do outro. Então, na verdade, é uma coisa só, mas mais pra frente a gente coloca isso. De qualquer jeito, o exemplo de narcisismo, aquele que eu já falei e falo de novo, porque é um exemplo bem interessante. O narcísico sai da sala de atendimento de Jacques Lacan. A sala está cheia, a sala de espera. Ele olha para trás, Lacan está atrás dele e fala assim, doutor, depois de tudo que eu falei na nossa sessão, até parece que eu estou fudido.
Lacan põe a mão no ombro dele, de maneira muito séria, até brava, contundente, e diz: não parece que você está fudido. Você está fudido. Não saia daqui achando que você não está fudido. Nos vemos semana que vem. Por que esse movimento? Isso é um movimento, um ato analítico. Vamos começar a perceber, quando a gente fala sobre técnica, a diferença entre interpretação freudiana e ato lacaniano. Ele atuou. Não é uma interpretação. Estou interpretando, você acha isso porque... Não, você está. Não saia daqui sem ter muito claro em mente que o que você falou foi a verdade ali dentro. Você falou naquele site é a sua verdade. Não é até parece, você está. Uma das grandes características da repressão, mecanismo de defesa da repressão, é tirar a importância das coisas. A repressão também serve ao narcisismo. Por que eu reprimo? Por que eu tiro a importância de certas coisas? Para não perceber, né? Por que eu reprimo? Para eu não perceber a distância entre o eu e o outro e a dor. E a dor que essa distância me causa. Porque as pessoas falam, nossa, eu estou percebendo, estudando aqui psicanálise, que está tudo mais ou menos ligado à questão da repressão. Aí a repressão, né? Como na aula de mecanismo de defesa, né? A repressão estrutura uma tensão, né, no corpo, no aparelho emocional, porque a psique está nas tripas. Parem de achar que a psique está em algum lugar muito maravilhoso. A psique está na tua tripa, está nas tuas entranhas. Possivelmente em teu pâncreas e o teu sei lá o que, lá está o teu superego. Porque a dor, em última instância, a fonte da pulsão é endógena, é o corpo, e se dói no corpo. Quem nunca viu um histérico sofrendo ou uma histérica sofrendo? A dor é no corpo. Então o psiquismo está no corpo e mais precisamente nas suas entranhas. Quando a pessoa diz estou sofrendo, começo a perceber, né, que a repressão causa tensão, essa tensão precisa ser recalcada. E o sintoma é retorno do recalcado. É quase uma fórmula matemática. Uma tensão, reprimo, tensão, recalco, retorno recalcado, sintoma. 2 mais 2 dá 4 aqui. A pergunta que recai é por que eu reprimo? Porque eu estou percebendo que o X da questão está na repressão. Que se a repressão causa tensão, tensão pede recalque, recalque retorna de sintoma, vamos para a base, repressão. Por que eu reprimo? Vocês observar que toda a técnica da psicanálise é ligada nesse movimento. Por que eu reprimo? Numa aula sobre narcisismo, você reprime para não perceber a dor da frustração na sua relação com o outro. Ou melhor, você reprime para não ter que lidar com o seu narcisismo ferido. O que eu estou chamando aqui de narcisismo ferido? O outro não é como eu. Não pensa como eu, não vive como eu, não tem um ponto de vista do eu, etc, 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 etc. Em última instância, então, a frustração objetal, entendendo que o eu, o ego, também é um objeto. Sim, nós somos objetos de nós mesmos. O ego é a prova disso. Nós temos uma ideia sobre nós. Né? Então, se o eu, né, se essa frustração está intimamente ligada a esse narcisismo, eu só posso me frustrar porque eu me entendo como uma medida do certo e do errado. Eu me entender como a medida do certo e do errado é uma boa noção, uma boa definição, parcial, obviamente, de narcisismo. Eu sou a medida. Eu e minha prática, eu e meu ponto de vista, eu e minha ideologia política, eu e meu modo vivendi, etc, etc, etc. Eu e tudo, e minhas circunstâncias, vamos chamar assim, né? Como dizia o poeta. Eu e minhas circunstâncias sou a medida, entendo-me como a medida
do bom, do ruim, do certo, do errado, do aprovável ou do desaprovável. É assim que você percebe a estrutura narcísica. Aí vocês vão observar que é raríssimo encontrar uma pessoa que não tome a si mesmo como medida do certo e do errado. É natural tomarmos a nós mesmos como medida. Por que é natural? Porque você pode achar que foi você que criou isso. Não, porque a criança ela é criada por indivíduos narcísicos. Por que você acha que uma mãe repreende um filho? Porque o filho está agindo como ela não agiria. O narcisismo é identificado no outro. Quanto mais narcísico o pai ou a mãe, maior a tendência de narcisismo na criança. E se pega a criança é narcísica por identificação. Mas o pai é narcísico por identificação. E o avô é narcísico por identificação. O narcisismo, então, é uma maldição individual e social hereditariamente contraída no que a gente vai chamar de complexo de castração. O que é castrado numa criança? O que ela tem de mais genial, de mais individual, de mais subjetivo. Como que eu castro uma criança? Fazendo com que essa criança fique igual ao castrador ou à castradora. Então, na verdade, o que a gente chama de castração, complexo de castração, possivelmente amanhã eu quero entrar nisso, em Édipo, castração e tal, se der tempo. Mas o que a gente chama de castração, na verdade, é uma projeção narcísica. Porra, narcisismo entra até na castração? Entra. Como eu falei para vocês, é um conceito que permeia, não diria todos, mas quase todos os conceitos da psicanálise. Se algum colega quiser fazer uma série, seria bem legal. Narcisismo e. Narcisismo e Édipo, um livrinho. Narcisismo e castração, outro livrinho. Narcisismo e psicose, narcisismo e neurose. Narcisismo e apulsão, e etc, etc. O narcisismo ele acompanha quase todos os outros conceitos da psicanálise. Mas o que é o narcisismo, então? É um estágio de desenvolvimento da libido intermediário entre o autoerotismo e a escolha de objeto. O que é o autoerotismo? Vou dar um exemplo de... O que é a libido autoerótica? A criança deseja o seio. A criança percebe que o seio não é ela, o seio é o outro. Logo, ela depende do outro para ter prazer. A criança rapidamente substitui o seio pelo dedo. Para chupar o dedo. Seja o dedo do pé, seja o dedo da mão, seja o cotovelo, seja o que quer que seja. Se eu não posso chupar o outro, eu me chupo. Aquela frase, quem não tem cão, caçar com gato. Isso é autoerotismo. A partir de uma frustração na escolha de objeto. O narcisismo é uma espécie de pêndulo que, ora, o indivíduo está autoerótico, ora, ele está em escolha do objeto. Em termos genitais, ora você se masturba, ora você transa. Transa objeto, masturbação autoerótica. O narcisismo, então, é uma coisa que regula a relação de prazer entre eu e o outro. Por isso que o professor Oscar Miguelez chama o narcisismo de dobradiça. Dobradiça que sustenta a porta, que faz as coisas comunicarem entre um conceito e outro, entre uma sala e outra. Por que o narcisismo é essa dobradiça, essa porta? Porque é justamente o narcisismo, em sua dinâmica objetal e autoerótica, que vai fazer um indivíduo buscar prazer no outro, ou a partir da frustração com o outro, em si mesmo. Essa última frase aqui é bem interessante. Apenas a fixação nesse estágio, ou em suas formas excessivas, apenas a fixação nesse estágio, em suas formas excessivas, pertencem ao campo patológico. Ou seja, na medida em que eu me furto de ter prazer com o outro, em que eu me frustro na minha escolha de objeto,
eu me auto-oriento. Vocês vão observar que uma figura hiper-auto-orientada ou hiper-objetal, em ambas as polaridades, você está diante de um quadro patológico. Vou dar um exemplo de uma escolha de objeto, de um narcisismo secundário patológico. Quando uma pessoa, né, perde um objeto amoroso, ou seja por morte, seja porque o relacionamento acabou, né, e o indivíduo acredita que não vale mais a pena viver sem aquele objeto. Significa que o que a gente chamaria de estágio autoerótico está deficitário, está frágil. Porque minha busca por prazer, meu campo pulsional, minha satisfação e minha gratificação pulsional estava completamente ligada àquele objeto. Que se não está mais aqui, nada mais vale a pena. E a pessoa entra naqueles lutos que, né, meu Deus do céu, aqueles quadros melancólicos por perda do objeto. Significa que essa pessoa, vamos dizer, entre aspas, falta autoerotismo. Ou que cada vez que uma pessoa vai embora da vida dessa pessoa, a pessoa sofre. Pode ser um parente, pode ser um namorado, namorada. Ou cada morte que a pessoa observa, fulano morreu, um conhecido, a pessoa sofre. Porque ela está completamente, a libido está completamente ou basicamente arremessada, ou muito arremessada em objetos. Esse quadro, onde o indivíduo sofre demasiadamente, né, de objetos e de suas frustrações com esses objetos, ou seja, os mais variados tipos de frustrações, esse quadro é o quadro da estrutura neurótica histérica. A histeria, enquanto estrutura psicopatológica, está ligado a esse sofrimento intenso com o outro. Em oposição a um outro tipo de sofrimento, que é o excessivamente autoerótico, que é a estrutura obsessiva. A estrutura obsessiva ela é extremamente autoerótica. O obsessivo, para se relacionar com o outro, acredita que está quase dando um presente para o outro. Vou eu lá me relacionar com as outras pessoas. Falei para vocês da polaridade psicopatológica do amor objetal. Mas do amor autoerótico, em excesso, ele também é bastante patológico. Falei aqui de neurose obsessiva, mas a gente pode falar de um agravamento desse autoerotismo no quadro da perversão. E o último estágio do autoerotismo são as psicoses. Quem nunca ouviu a frase sobre psicoses, né? Louco não se contraria, né? Já ouviu essa frase? Ó, não contraria que é maluco, hein? O que não contraria? Significa não mostra que o outro existe. Por que não contrariar o maluco? Né? Ah, ele falou, é doido, hein? Cuidado, está em surto, não contraria ele ou ela. Porque o problema do psicótico, ele não superou a ideia de que o outro existe. Mas é mais do que isso. Não é só que o outro existe, o outro não é eu. O outro poderia até existir para o psicótico, desde que esse outro estivesse subordinado a ele. Se essa caneca, que é outro, mas está subordinado ao meu desejo, porque se eu quiser aqui, observa, né? A maior parte do pensamento mágico está ligado a isso. Pensamento mágico é pensamento religioso, pensamento mágico, né? Magístico de modo geral. Eu vou desenvolver minha telecinese de modo que essa caneca consiga flutuar e para cima e para baixo e para o lado, só com a minha mente. Você está subordinado a mim, o objeto. Delírio psicótico. O pensamento mágico está intimamente ligado à psicose. Se você quiser observar isso, a gente pode falar mais para frente um pouco sobre isso. O texto em que o Freud descreve isso muito bem é Totem e Tabu. Onde o narcisismo ferido da criança estrutura a fantasia de Deus. Porque ela precisa de um outro que olhe por ela. Porque é muito difícil para o narcisista aceitar que existe um outro, e mais do que isso, que o outro está cagando mole para você. Isso machuca o narcisista. Ele não superou, ele está em estágio ou tentativa de reparação e superação dessa lacuna da frustração objetal com o outro. Só tem, nessa relação, já falei que a relação importante é a mãe. A figura da mãe, fundamental.
Então, quando aqui é colocado que apenas a fixação no autoerotismo ou na escolha de objeto está dentro de um quadro patológico, doentio, é sempre naquela lógica psicanalítica. A doença, aspas, né, a patologia, está sempre nas polaridades. O objetivo da análise é encontrar um equilíbrio, que a psicanálise sabe que não existe. O equilíbrio ele não existe, ele é impossível. O que não significa que não vale a pena buscá-lo. Isso é muito... Estou falando aqui de maneira freudiana. Freud observava as coisas desse jeito. Se depois os pós-freudianos deturpam isso, bem ou mal, certo ou errados, você pode concordar ou discordar. Freud chamava o equilíbrio, isso que a gente chama de equilíbrio emocional, de constância energética. Era a coisa mais próxima, é a ideia freudiana mais próxima de felicidade. O que é felicidade para Freud? Constância energética. O que é constância energética? É uma distribuição mais equilibrada possível entre o objeto e o autoerotismo. Bom, mas isso existe? Não. Do mesmo modo que a ilha da utopia, Thomas More sabia que não existia, o que não vale a pena de cada vez tentar chegar mais perto, é uma ilha que quanto mais se aproxima, mais se afasta, mas não significa que o mapa não for aberto. Né? Aliás, tem 2 textos que o estudante de psicanálise deveria ler, que primeiro é o Elogio da Loucura, Elogio à Loucura do Erasmo de Roterdã, né, e a Utopia, né, do Thomas More. Porque você pode observar a saúde mental e felicidade como utopias. Mas principalmente, utopia significa, não é porque não existe que não vale a pena. Esse é o ponto. A gente vive em tempos onde só porque não existe não vale a pena. Refletir sobre continuar uma busca, por mais impossível que ela seja, e ainda assim valer a pena buscar esse impossível. Essa é uma noção que a gente pode chamar de amor, algo próximo do amor.